paz, shalom, shalom. Gente, hoje eu tô toda de branco. Meu pai do céu, eu não sou médica não. E nem outra coisa. Na realidade eu tava com um casaco azul marinho por cima, mas hoje o tempo assim não tá aquele frio forte. Então eu deu até pra tirar o casaco de cima, né? Se esfriar muito, depois eu coloco. Mas por enquanto dá pra ficar. Por isso que eu acabei ficando toda de branco. Então, com a graça de Deus, vamos dar continuidade, que o Senhor vem conosco. Deixa eu ver com os versículos. 44 versículos, dá pra fazer 2 vezes. Lucas 4. Gente, esse evangelho tá tão uma bênção de Deus, sabe? Aliás, todos os evangelhos são bênção de Deus. Gente, eu não sei como que as pessoas perdem tanto tempo com outros livros. Eu tenho alguns livros apócrifos que tem muitas coisas verdadeiras neles, eu gosto de ler. Mas quando eu vou ler os evangelhos, eu vejo tanta maravilha que Deus deixou aqui escrito nos evangelhos. Sabe? E a nossa mente, ela esquece muito rápido. Então nós precisamos estar lendo sempre a palavra de Deus, ok? Precisamos estar sempre lendo, porque a nossa memória é fraca, como diz o povo. Nossa memória é fraca, né? Oh, Jesus, vem conosco. Tem gente que não sabe nem o que comeu ontem. Já esqueceu? E leu a Bíblia uma vez. Se converteu há 50 anos atrás, leu a Bíblia uma vez e acha que já está tudo bem. Não, não é assim não, Jesus. Nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus. A doutrina do cristão está nos evangelhos, no Atos dos Apóstolos, escritos apostólicos. Se você não conhecer as falsas doutrinas, as falsas religiões, vai vir e vai te enganar. Por quê? Porque você vai acreditar na astúcia da serpente. Que eles vêm com uma falácia contra o Atos dos Apóstolos, contra os escritos do apóstolo Paulo. Cuidado com esse povo. É a astúcia da serpente. A palavra de Deus diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Em nome de Jesus, meu Deus, aqueles escolhidos que estão sendo enganados, tira a escama dos olhos deles, Senhor, e que eles abracem o evangelho de Cristo. Amém. Vem conosco, Jesus. Vamos lá. Então, gente, aqui fala assim: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, aquele povo justo que obedecia ao eterno Deus, eles já eram cheios do Espírito Santo antes mesmo de começar a igreja, antes mesmo de ter o Atos dos Apóstolos 2. Okay? Nós, gentios, através de Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. É isso que as pessoas confundem. Elas acham que a pessoa só recebeu o Espírito Santo de Atos 2 para cá. Mas ali, gente, ali os apóstolos foram capacitados, revestidos, para poder ir pregar para todas as nações. E aí os gentios começam a ouvir a palavra de Deus e recebem o Espírito Santo. Tem até a história lá, Pedro contando, que ele se assustou com ele. Eles achavam que gentio não ia receber o Espírito Santo. E eles sabiam muito bem que era o Espírito Santo. Porque o povo daquela época não era igual de hoje, não, que se engana com tudo. Oh, Jesus, vem conosco. Então, o João Batista estava na barriga de Isabel cheio do Espírito Santo. Lê lá, aqui no capítulo 1 de Lucas. Maria cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Antes de Cristo nascer, acho que Cristo devia ter o quê? Uns 3 meses de gerado na barriga de Maria. Ela já estava cheia da graça e cheia do Espírito Santo. Ah, mas é porque estava com Jesus. Pois é, mas João Batista, a Bíblia também fala que ele estava cheio do Espírito Santo na barriga de Isabel. Fala que Zacarias e Isabel eram homens justos, temente a Deus. Maria, justa, temente a Deus, pessoas santas, pessoas que viviam em santidade. Ai, eles herdaram o pecado de Adão, não herdou. Gente, a herança do pecado de Adão é a morte. Até o Senhor Jesus passou pela morte.
E ele não pecou. Alguém já falou isso para você? Para mim não. Eu li, eu percebi lendo a Bíblia. Mas Jesus, o Senhor Jesus não pecou. E ele passou pela morte, a herança adâmica. Por quê? Porque ele estava morrendo no nosso lugar. O Senhor Jesus não precisava ter nascido, nasceu. O Senhor Jesus não precisava ter batizado, batizou. O Senhor Jesus não precisava seguir a lei, seguiu. Porque ele é a própria lei. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele estava seguindo a lei que o Pai falou através dele próprio. Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus, o Pai, está falando, ele está falando através de Jesus, o Nazareno. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu a própria lei dele, que ele proferiu. E aí, eu vejo isso lendo a Bíblia. Aí, quando chegou a 30 anos, que é a idade do rabino ser declarado rabino, o Senhor Jesus é o rabino. O rabino dos rabinos. E ali as coisas começam a mudar. Mudou o sacerdócio. Lê lá em Hebreus, mudou o sacerdócio. Começou a mudar, por isso que o povo não aceitou ele. Começou a mudar, gente. As pessoas querem negar o evangelho. Essas pessoas que dizem que creem em Jesus, em Yeshua, em Machia, mas querem negar o evangelho, eu não sigo eles. E nem aconselho ninguém a seguir. Porque eles não creem no evangelho. Então ali, há 30 anos, o Senhor Jesus já era um homem adulto, já era um rabino que tinha conhecimento da terra e do céu. Ele não precisava passar por nada daquilo, mas passou. Ok? Foi aprovado, foi tentado, foi aprovado. Várias vezes tentaram matar ele, mas não era hora dele morrer. Ele sozinho se escapava do povo. Um monte de gente. E por que no jardim? Porque no jardim chegou a hora dele morrer, gente. Tem gente que até hoje não entendeu a morte do Senhor Jesus. Vem conosco, papai. Então, o Senhor Jesus não precisava nem nascer. Ele nasceu, não precisava ser batizado, foi batizado, porque a pessoa é batizada para limpar os pecados. O Senhor Jesus não tinha pecado, ele foi batizado. Ele morreu na cruz. Ele não precisava morrer. Como é que um ser sem pecado morre? A morte é a herança do pecado. Mas ele morreu por nós, derramou seu sangue por inocente. Tudo que o Senhor Jesus fez foi por nós. E nós temos que glorificar o nome do Pai e agradecer ao Senhor Jesus todos os dias por isso, ok? Vem conosco, Senhor. Então, gente, aqui ó, o Senhor Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. Ele foi no Jordão ser batizado. Ali tem o encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não crê no Evangelho quer negar isso. Eu já falei, não siga essas pessoas. Graças a Deus, o Senhor me libertou. Então ali tem o encontro do Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho está sendo batizado por João. O Espírito Santo vem em forma de pomba. Em forma de pomba. Não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba, mas ele vem em forma de pomba. Depois lá em Atos 2 ele vem em forma de fogo. As línguas de fogo. Ok? E não era uma língua só, era várias. Uma em cada pessoa, ali tinha 120 pessoas. Será que a gente entende o que é o Espírito Santo? Não entende nada. A gente acha que sabe teologia. Os teólogos acham que sabe. Mas vamos lá, vamos continuar. Vem conosco, Jesus. Então ali, o Espírito Santo desce em forma de pomba. E o Pai fala, este é meu filho amado. A ele seguia. A ele dá ouvido.
Obedeça o que ele está falando. Okay? Tem outra passagem lá também, quando o Senhor Jesus encontra com Elias e com Moisés. Ah, mas quem já morreu não pode mais voltar. Jesus não tinha nem ressuscitado ainda. Quem morreu não pode mais voltar. Se Deus quiser, volta. Por uma missão. Elias e Moisés, diz que Elias nem morreu. Mas diz que Moisés, Deus escondeu o sepulcro dele. Mas Elias e Moisés aparecem no monte, falando com o Senhor Jesus. E ali também vê aquela voz, quando Pedro começou a falar muito, vê aquela voz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Dá ouvido a ele. E até hoje tem gente que não aprendeu a dar ouvido ao Senhor Jesus. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou. Lucas 4, gente. Hoje Lucas 4, primeira parte. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Pelo Espírito com E maiúsculo. O Espírito de Deus estava com ele. Ele não estava sozinho. E ele foi para o deserto. O deserto. Lembra que lá em Gênesis fala que a serpente ia se alimentar do pó? Onde que tem pó? Agora o Senhor Jesus é para o deserto. O povo de Israel já tinha ido para o deserto e foram reprovados. De 1 milhão, acho que é 1 milhão que fala de homens que saiu, não, 600 mil. 600, que eles contaram só os homens, né? Eu vi, 600 mil homens que saiu, só 2 entrou na terra prometida. Você sabia disso? Então, quando eles passaram por deserto ali, também era para ser provado, mas eles foram reprovados. Aí agora está o Senhor Jesus no deserto. Oh Jesus, tem compaixão de nós. Meu Deus. Oh meu Deus. Agora está o Senhor Jesus no deserto. Onde foi tentado pelo demônio. Olha quem estava lá no deserto. Onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante este tempo, ele nada comeu. E terminados esses dias, teve fome. A luta ali estava tão grande, gente, que o Senhor Jesus nem lembrou da fome. Ele só foi lembrar quando acabou os 40 dias, porque ele já tinha cumprido. Glória a Deus e aleluia. Nós não temos ideia da luta espiritual que o Senhor Jesus teve nessa terra, gente. Nós não temos ideia, gente. Não tem. Por mais que esses teólogos expliquem, não chega nem 10% do que Jesus sofreu nessa terra. Disse-lhes então o demônio: se és filho de Deus, ordena que esta pedra se torne em pão. Todo tempo o inimigo estava ali de olho no Senhor Jesus para ver se arrumava um ponto fraco. Quando ele percebeu que o Senhor Jesus estava com fome, ele já veio com a ideia maligna. Disse-lhe então o demônio: se és filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus, nos ajude a lembrar disso na hora da tentação. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ajuda-nos. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deuteronômio 8:3, ok? Essa Bíblia eu gosto dela, que ela tem a referência. Então, o inimigo veio falando que era para o Senhor Jesus pegar as pedras e fazer pão. Para ele provar que era filho de Deus. Ele não estava nem preocupado com a fome do Senhor Jesus, não. Era para o Senhor Jesus provar que era filho de Deus, como se o Senhor Jesus precisasse provar que era filho de Deus. O Senhor Jesus não precisava provar. Ele sabia que o Senhor Jesus era filho de Deus. Mas foi tentar o Senhor Jesus. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deuteronômio 8:3. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe, num só momento, todos os reinos da terra.
todos os reinos da terra. América lá, ó. América vai ser grande. Começando lá, vamos lá para trás, né? Olha lá, a Babilônia vai ser grande. Não, em Cristo. Em Cristo já tinha passado a Babilônia. Então, olha lá, a Babilônia mudou de espírito. A Babilônia é um demônio caído, gente. Ele muda de lugar, viu? Naquela época ele estava morando naquele lugar lá, mas ele vai para outros lugares. Vocês acham que a Babilônia está presa num lugar só? Teve a Babilônia, depois teve os Medos e Persas, depois teve a Grécia, depois teve os romanos. E agora quem é a nação que comanda no mundo inteiro? Só cego e político de direita que não percebe. Vamos lá? E protestante ainda. Vem Jesus conosco. Santo, santo, santo. O demônio levou em seguida em um lugar alto e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra, gente. Qual foi os reinos? Já tinha, Roma já estava ali sendo o maior reino, gente. Da época era Roma. Já estava ali, o Senhor Jesus já estava vendo. Eu não precisava mostrar Roma. Roma o Senhor Jesus já tinha visto. Ele mostrou o futuro. A Europa. Todas as nações da Europa. Alemanha, Rússia, América. Olha, tá vendo essas grandezas aí? Basta você se ajoelhar que eu te dou tudo. Era isso. Sangue de Jesus é poder, sangue de Jesus é poder. Purifica, livra-nos, Senhor, da enganação, das trevas. Livra-nos, cubra-nos, livra-nos em nome de Jesus. Gente, é sério, gente. Os passarinhos estão começando a aparecer. E nós ainda estamos no 5 de fevereiro, mas o inverno ele vai intenso até janeiro. Dezembro e janeiro, aquele inverno intenso. Fevereiro ele já dá uma melhoradinha. Março é o mês da alegria, porque começa a ter flor para todo lado. Então vamos lá. Ô Padre, então, mostrou todos os reinos da terra, todos esses que você está vendo aí. Quais as nações mais poderosas? Você está vendo aí? O inimigo mostrou lá para o Senhor Jesus naquele dia. E disse-lhe, dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados e dou a quem quero. Me foi dado e eu dou a quem quero. Mas agora o Senhor Jesus já tomou a chave. Agora a chave está com Cristo. Ele ainda deu para Pedro. Ele deu até para Pedro a chave. Oi, deixa eu ficar quieta aqui, porque... Obrigado, Jesus. Ele deu até para Pedro. Pedro, aquele que também era pedra de tropeço, agora recebe também a chave. Depois que Cristo morre e ressuscita. Disse-lhe, dar-te-ei todo este poder e glória desses reinos, porque foram dados, e eu dou a quem quero. Senhor Jesus, não quero não. Eu vou pôr nas minhas palavras aqui. Eu vou ter controle sobre tudo isso. Mas eu vou conquistar com meu sangue. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Ele conquistou com o sangue dele. Vamos lá. Tudo que você está vendo hoje aí, gente, já foi. Mas nós estamos na Terra. A Terra é o último lugar que acontecem essas coisas. Pelo menos eu acho que é, né? Mas já está passando. Em nome de Jesus. Vamos lá. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Você sabe que no fundo, o inimigo quer que os seres humanos adorem ele, próximo diante dele. Então ele veio com a desculpa vem conosco, Cristo amado. Ele vem com a desculpa da filosofia X, aquela que começa com M.
Depois ele vem com a outra filosofia X, aquela que começa com E. E mais milhares de outras filosofias, falsas religiões, falsa interpretação da Bíblia. Mas depois ele quer que vocês adorem a Ele, que nós queima Jesus todo o mal, cubra-nos, livra nós e nossa família dessa enganação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo morreu para nos dar a vitória. Creia nisso, gente, creia. Porque no fundo, todas essas falsas religiões, elas vão querer levar a adoração do príncipe das trevas, ok? Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Está em Deuteronômio 6,13. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a Ele só servirás. Quem é o teu Deus? Quem você está servindo? Ok? Quem você está servindo? Quem é o teu Deus e quem você está servindo? O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Foi lá pro templo, lá. Um lugar mais alto, lá, o pináculo do templo que eles falam. Ele falou, se joga daqui agora, já que você não é filho de Deus. Não aceite desafio dos filhos do capeta, que vem falar para você, se você é crente, você tem que fazer isso e aquilo. Não aceita, isso é cilada. Livra-nos, Senhor. Vamos lá. Porque está escrito, ordenou os seus anjos a teu respeito, que te guardassem. Aqui ele usou Salmo 91. Tem muita gente por aí, líderes religiosos, muita gente por aí pregando a Bíblia de forma errada. Ah, mas está pregando a Bíblia. Meu pastor só prega a Bíblia. É. E qual a interpretação da Bíblia que ele está fazendo? Porque aqui o capeta estava usando o Salmo 91. Quando falou para o Senhor Jesus pular, porque estava escrito, aqui ó, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito, aqui te guardasse. O Pai Eterno não deu ordem aos anjos para te guardar? Se joga então. Para você provar que isso é verdade. Nós não precisamos provar nada para o inimigo. E nem para as pessoas que nos caluniam. Que têm inveja de nós. Que deixam o inimigo usar. Nós não temos que provar nada. Nós não temos que provar nada. Cuidado com líderes de igreja. Seja... Às vezes não tem nome de igreja não. Comunidade, sei o quê. Salão. Isso, aquilo. Congregação. Pode ser o que for, gente. Se a pessoa está usando a palavra de Deus de forma errada, ela está fazendo isso aqui que fizeram para tentar o Senhor Jesus. E depois, e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. E continuou ainda. Já com o segundo versículo do Salmo aqui, ó. 91:11. Ok? Ok? 91 na Bíblia protestante. Na Bíblia católica é 90, tá? Vamos lá. Jesus diz, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está em Deuteronômio 6,16. De novo, ele falou, não é para tentar o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele ante outra ocasião.
Uma vez uma pessoa falou assim, mas até quando as pessoas vão ficar sendo tentadas? Meu filho, não quer ser tentado, já vai embora pro céu. Quer dizer, se Deus te levar, né? Você não pode se matar não, porque aí também você não está fazendo a vontade de Deus. Vem conosco, Jesus. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou, do Espírito Santo, com E maiúsculo, ok? Voltou para Galiléia. Galiléia, Nazaré era pertinho da Galiléia, ok? O ministério do Senhor Jesus começou na Galiléia. E terminou na Galiléia, porque depois ele vai lá para Galiléia para encontrar com os apóstolos depois de ressuscitado. Ele não marcou encontro no templo de Jerusalém. Ele marcou encontro no mar da Galiléia, com os discípulos. Está na palavra. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Já começou os falatórios. Olha, o homem sumiu. A gente pensou que ele tivesse morrido. Mas ele apareceu. Tá magro. Mas quando ele fala uma coisa, os demônios têm que fugir. Aí a fama dele correu. Por que a fama dele correu, gente? Porque os milagres que ele estava fazendo, que ninguém nunca tinha feito no povo de Israel. Nem Moisés. Nem Moisés fez o que o Senhor Jesus fez. Jesus, então, cheio de força do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ler o quê? A Torá. Todo sábado eles liam os profetas e os 5 livros de Moisés. E aí o Senhor Jesus, até ali, eles ainda não tinham, ali eles não estavam ainda contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus na sinagoga de Nazaré, pegou e foi lá. O Senhor Jesus já fazia isso. Ele continuou fazendo. Só que nesse dia ele fez o seguinte. Lembra que desde os 12 anos que o Senhor Jesus já estava lá no templo, discutindo a Torá e os profetas? Ok? Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o costume. Levantou-se para ler. Se aos 12 anos ele já fazia isso no templo, então ele sempre fez isso. Só que nesse dia foi diferente. Aí tem um dia que é diferente. Vem conosco, Jesus. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito, no 61, que, gente? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos presos, para publicar o ano da graça do Senhor. Nós estamos vendo 2000 anos esse ano da graça do Senhor, ok? E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Okay? Não é esse o filho de José? Ali, gente, todo mundo conhecia o Senhor Jesus como filho de José, gente. A pessoa pensa que todo mundo já sabia que Maria recebeu a visita de um anjo, que o anjo falou: Maria, tu vai ter um filho. E Maria: não, mas eu não tenho relacionamento com homem. Não, mas não vai ser de homem. A Maria não saiu contando isso para a população.
José assumiu ser pai do Senhor Jesus, mesmo sabendo que não era ele. Porque o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para José também. Então, quando o povo viu aquilo, quando o Senhor Jesus leu Isaías 61 e falou, hoje se cumpriu, que está se cumprindo nele. Aí que o povo foi, ó, como se diz, aí que o povo caiu a ficha. Depois de 30 anos do Senhor Jesus morando em Nazaré. Aí que o povo caiu a ficha. Ok? E eu vos deixo aqui. Bom, aqui está o silêncio nessa praça, gente. Faz tempo que eu não vim aqui por causa do frio. E às vezes passa alguém com um cachorro aqui. Ok? Mesmo assim, eu fico olhando. Louvado seja o nome do Pai Eterno, que ainda temos lugar assim, né? Com tranquilidade. Louvado seja Deus. Então vamos parar por aqui. Todos dados testemunho e admirar das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: não é esse o filho de José? Por quê? Porque os milagres que o Senhor Jesus fazia, tinha coisa que era só no particular, só a família dele dentro de casa, só Maria José que sabia. Então as pessoas não conheciam o Senhor Jesus igual nós conhecemos hoje. Não tinha o evangelho escrito igual nós temos hoje, gente. Então aprenda a interpretar as coisas. Vem conosco, Jesus amado. Abençoe. Gente, eu não falei no início, mas se inscrevam lá na meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo. E também quem é do YouTube, se inscreva lá no Bíblia Diária Helena na página do Facebook. E também também tem um perfil Cristã Helena se quiser seguir, ok? Não precisa mandar negócio de amizade, não. Pode clicar em seguir. Então, Cristã Helena de Almeida e Bíblia Diária Helena. Mas lá no Bíblia Diária Helena, as lives só fica 28 dias. Agora no YouTube fica mais tempo, ok? No YouTube, Comunidade Unida de Cristo Helena. E eu vos deixo até a próxima. Mas eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe com a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, eu também preciso. E a todos vocês, até a próxima. Paz, shalom.